Vamos à análise. Raquel Landim, boa noite para você aqui no estúdio à minha direita. Caio Junqueira, lá em Brasília. Boa noite, Caio. Raquel, estava previsto, seria uma surpresa profundamente desagradável se o Supremo negasse a autonomia do Banco Central, mas ela tem um significado político-econômico importante na situação que nós estamos vivendo. Sugere que alguém desvinculado do ciclo eleitoral, por causa do mandato dele, vai cuidar da política monetária sem sofrer pressões da política? Boa noite, William. Boa noite a todos. Na verdade, o presidente do Banco Central vai continuar sofrendo pressões da política. O que acontece é que agora ele tem autonomia para agir. O cargo dele não está à disposição do presidente para trocá-lo. E vai começar com um belo teste, né, William? 2022, a inflação altíssima, ele já vem subindo os juros com muita força, deve intensificar esse ritmo. Agora, o ponto é que o presidente Campos Neto já deixou claro algumas vezes, ele é um passageiro. Apesar da autonomia, ele é um passageiro da política fiscal. Se a política fiscal não for ajeitada... Passageiro aí não é sinônimo de refém, né? Não, no sentido de que ele acompanha. Ele não tem ingerência sobre a política fiscal, mas a política fiscal tem muita ingerência e interferência no trabalho dele. Deixa eu ver agora com o Caio lá em Brasília as questões políticas envolvidas com a questão da economia, Caio. A gente vê o Paulo Guedes subir o tom, não sei nem se foi muito apropriado no caso, essa diferenciação que ele faz entre a Câmara dos Deputados como sendo, digamos, favorável aos projetos de economia do governo e o Senado dali só vem bomba. Bolsonaro falando pela boca de Paulo Guedes? Boa noite, William. Boa noite a todos. Um pouco isso. Tem esse reconhecimento, sim, de que as duas casas operam de modo distintos em relação ao Palácio do Planalto. Eu faço uma sugestão a mais aqui, muito também se deve ao fato de a Câmara estar mais bem amarrada em relação ao controle do orçamento, muito mais do que o Senado, tanto em razão do número, né? Tem mais deputado, evidentemente, todo mundo sabe disso, do que no Senado, tem 81 contra 513. Logo, tem mais bilhões de reais sendo monitorados e controlados pela Câmara dos Deputados em relação ao Senado Federal, que tem menos recursos para controlar. E isso ajuda a entender porque que a Câmara é mais fiel ao governo e leal ao governo do que o Senado Federal. Mas sim, te respondendo, a avaliação, a percepção do governo é que o Senado hoje é uma casa que dá problema. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro tem estimulado muitos dos seus aliados e parte do seu ministério, que vai deixar o cargo ano que vem para se candidatar, a se candidatarem ao Senado, para fazer uma bancada pelo menos mais equânime de senadores ali. Mas hoje sim, é o Senado Federal, é o principal local ali dos problemas políticos do Palácio do Planalto. Sim, pois não. Não, é que o horizonte de cálculo que você propõe para nós pensarmos parece uma eternidade no Brasil. Nós estamos falando de gente que vai sair para se candidatar o ano que vem. Vamos pegar um pouquinho mais no curto prazo e fazer essa ligação entre política e economia. É um assunto que o próprio Guedes acabou reconhecendo e que a gente vem tratando aqui com insistência. A economia está sofrendo no clima de turbulência, é uma palavra muito delicada do que está acontecendo, do clima de ruptura institucional até. O que aconteceu nas últimas horas que deixou as coisas um pouco menos graves ou não, Raquel? Eu acho que elas continuam tão graves quanto, William. A economia e as reformas e a agenda econômica são a principal vítima da crise institucional. Não é só o Senado que traz problemas, embora ali esteja a maior resistência. Ou pelo menos o governo assim identifica. Ou pelo menos assim o governo identifica, mas é a crise institucional que traz problemas. Quando o Bolsonaro ataca o STF ataca Bolsonaro ataca o Senado. Você cria um clima de animosidade que não permite Vamos ver isso a agenda com o Caio. andar. Vamos ver exatamente esse ponto, Caio. Interessante que a Raquel nos traz. O clima criado pela crise institucional. Notamos, né, nos bastidores de Brasília, vamos ver o que você recebeu de eco de tudo que aconteceu essas últimas 48 horas, sugere que o Bolsonaro sentiu que a barra estava pesadíssima, vamos dizer nesses termos, e recebeu vários toques sérios de gente que ele, no mínimo, ouviu e resolveu tirar o pé do acelerador ou não?
Sim, é por aí. O que está acontecendo? Nós temos 3 poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E temos 2 poderes, judiciário e legislativo, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, avançando na agenda, vamos dizer assim, na agenda que se espera que se avance, né? Na agenda econômica, a questão da autonomia do Banco Central, em todas essas agendas ali que estão acontecendo dentro do Congresso Nacional. E temos o chefe do Poder Executivo tocando uma agenda mais política, mais de confronto, mais eleitoral, que é essa agenda ali do voto impresso, a agenda do embate institucional, pedindo impeachment de ministro do Supremo. Mas é essa daí, Caio, essa daí justamente que me parece que tiraram um pouquinho ali da agressividade, se a gente pegar a live de hoje. Ou é minha impressão, estou sendo subjetivo demais? Não, já tem um arrefecimento hoje, a gente não pode falar que esse arrefecimento vai perdurar, porque está o mundo político no stand-by do 7 de setembro. O que eu queria dizer é que se tivéssemos 3 poderes convergindo nos interesses e tocando a agenda que o país de fato precisa, basicamente economia e saúde, fora a questão ambiental e outras questões, o esforço estaria maior. Como um poder está em déficit em relação ao avanço das agendas que os outros 2 estão tocando, cria-se ali uma diminuição das forças convergindo na agenda que o país precisa caminhar. O presidente Jair Bolsonaro notou isso. É quase, William, vou usar aqui, dizer um parlamentarismo branco, porque quem está tocando a agenda, né, quem deveria executar a agenda, que seria o Poder Executivo, não está executando. O Congresso Nacional já tem o controle quase pleno do orçamento público brasileiro, por meio das emendas impositivas, por meio do orçamento secreto, e o Poder Judiciário pautando a agenda econômica, como a gente viu hoje nessa questão da autonomia do Banco Central. De novo, em cima do que o Caio está falando, tem uma ligação importante para a gente estabelecer para o nosso público do peso dos cálculos políticos na condução da economia, que chama-se crise hídrica. Nós estamos vendo o governo empenhado em dizer que as coisas não vão ser tão sérias e, ao mesmo tempo, admitindo que vão ser tão sérias. Nessas últimas 24 horas, ontem você abordou isso aqui com muita ênfase, Raquel, dizendo que está faltando o governo dizer exatamente o que está acontecendo. Mudou? Na questão da crise hídrica, não. O governo continua ali com uma falta de transparência. Mas eu sinto, William, nessa relação do governo com o Congresso, que o Caio estava mencionando, eu não acho que é o STF que está ditando as regras da economia. A decisão de hoje já era muito esperada, mas eu acho que tem um entrave. Você passa reformas periféricas, que são importantes, como a autonomia do Banco Central, o saneamento, mas o mais complicado está travado. Está perigando caducar as mudanças da legislação trabalhista que o governo tinha mandado e a PEC dos precatórios que o governo tanto precisa para financiar o Auxílio Brasil. Não, parece que não vai sair. O Paulo Guedes está tentando um acordo ali com o Luiz Fux para resolver isso via o STJ. Então, é bem complicada ali a relação. E onde o governo, Caio, identifica, particularmente do STF, e aí, de novo, a gente cai naquelas versões que surgem muitas vezes ou soam aos ouvidos do presidente da República como uma conspiração, quando ele diz aos ministros do STF, via Paulo Guedes e para o Paulo Guedes, vocês estão me criando ainda mais problemas, vocês estão me trazendo ainda mais dívidas para serem pagas. Tem andado algum entendimento aí? Porque da parte do STF que a gente ouve é que isso é completo absurdo. Sim, William, isso é o que eles têm dito. O meu ponto principal é de que sem a convergência e sem o chefe do Poder Executivo abraçar essas agendas, não seria a rigor o Paulo Guedes que teria que ficar negociando com o Arthur Lira ou o Gilmar Mendes negociando e conversando com o Roberto Campos Neto sobre a autonomia de Banco Central. O ponto focal, na minha avaliação, é de que é o chefe do Poder Executivo que tem que tocar e liderar essas agendas. E ao não liderar essas agendas e liderar outras agendas que ainda estão distantes e que são relacionadas a 2022, mais especificamente, falando em português claro, o 7 de setembro, e se preocupando em dizer sobre o 7 de setembro ou em contestar a decisão do Rodrigo Pacheco de rejeitar o Alexandre de Moraes, perdemos convergência e perdemos força, porque os 3 poderes juntos, evidentemente, caminhariam juntos muito mais fortemente nas agendas que são prioritárias para o país, basicamente saúde e economia. É o que estão chamando em Brasília de dedicar-se ao inútil e perder tempo.
Caio Junqueira, você em Brasília, meu boa noite, obrigado.